Não, peraí. Puxa. Vai ou não vai? Caramba, gente. Seu áudio está ligado. Oh, peraí. O que eu estou fazendo? Ah, tá. Vocês mal desculpa, você está no canal. Bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Hoje a coisa é um pouco difícil, tecnologicamente falando, foram muitas emoções ao mesmo tempo, mas nós estamos aqui com a graça de Deus, e só pela graça de Deus, para mais uma escola sabatina. Amém. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, aos irmãos que estão aqui para dividir o conhecimento aí, o estudo que fizeram durante a semana. Irmão Beto, seja bem-vindo, Deus abençoe. Irmã Suzana, pastor, irmã Ruth, Amém. e o esposo também que acompanha. Que Deus abençoe você, sua família, hoje e sempre. Amém. Nós temos também alguns irmãos e amigos que estão entrando aí pelo YouTube. Um feliz sábado, um abraço carinhoso, Deus abençoe, irmã Vanessa, Rosivaldo, Deus abençoe vocês, a sua família, você e a sua família, Elisângela, Rafa, um feliz sábado para você também, Deus abençoe a cada um. E nós temos hoje um dia especial, um momento especial, e por isso eu estou com essa roupa diferente aqui, né? Estou com esse lenço, e eu quero dar, assim, aquele abraço, mandar aquele abraço virtual, mas carinhoso, apertadinho, para os nossos aventureiros. Alô, aventureiros! Eu não sei se eles estão aí junto com o papai, com a mamãe, com a família, assistindo essa live, a Escola Sabatina, mas se eles não estão aí, é a hora de chamar, tá? Chama aí o seu aventureiro, e eu quero dar um abraço, mandar um abraço, que Deus abençoe você, e eu tenho aqui um convidado muito especial, que vai falar um pouquinho com vocês, pequenos aventureiros. Cadê os aventureiros? Olha aqui quem está aqui hoje. Eu sou Juquinha! Tudo bem com você? Eu também sou aventureiro, olha meu lenço! Né, tia Ju? Pois é, o Juquinha está aqui hoje para falar um oi para você, todo especial, porque é o dia dele também. Né, Juquinha? Sim, tia! E eu tô muito feliz de dar um abraço a todos os meus amiguinhos aventureiros e todas as minhas tias! Eu quero mandar um abraço pra tia Tânia, eu quero mandar um abraço pro tio Davi, pra tia Tuane, a tia Andresa, a tia Adriana, o tio Paulo César, a tia Iris, a tia Paula Daniela, a tia Vanessa, e também para os meus amiguinhos. Eu tô morrendo de saudade de vocês. O Isaac e o Isaac. São 3 Isaques. O Isaac Manso, Isaac Chagas, Isaac Amorim, o João Gabriel, o Pedro, a Maria Eduarda, a Beatriz, o Francisco e o Juninho. Um abraço, meus amiguinhos. Deus abençoe vocês. Um feliz dia dos aventureiros. Que alegria! Ei, Juquinha, conta pra gente, o que vocês fazem lá nos Aventureiros? A gente faz muita coisa legal, a gente faz bagunça. Ei, como assim bagunça? Quer dizer, desculpa, né? Bagunça não pode, não. A gente estuda a Bíblia, a gente faz brincadeiras, a gente faz acampamento. É muito legal. Tem o hino dos aventureiros. Somos aventureiros peraltas. Que peralta? Como assim? Não, eu errei. Somos aventureiros alegres. Aí sim, Juquinha, muito bem. Aventureiros alegres, que confiam no amigo Jesus. Muito bem. Um forte abraço, gente. Deus abençoe você e a sua família. Tchau! Tchau, Juquinha. Deus abençoe você,
aventureiro, sinta o nosso carinho. E hoje tem uma programação toda especial feita só para você à noite. Às 8 horas da noite, começa a sua programação. E aí logo a gente vai mandar o link aí para os grupos, tá bom? Um grande abraço, um beijo para você. E aqui chegaram mais muitos irmãos, irmão Marco, pessoal lá de Lambari, um forte abraço, um beijo para vocês. Valdecides, Claudinha, que estão sempre conosco, muito obrigada. Meu cunhado, olha só que legal, meu cunhado está aqui também. Um abraço, Pablo, Érica, Estevão, e também agora Javier, né, que está na barriguinha aí. Um forte abraço, irmã Conceição. Meu sogro também está aqui, mi suegro e mi suegra. Um forte abraço. Mara, Nilmara, Regina. Ufa, tanta gente que entrou hoje. Muito, muito obrigada. Deus abençoe. Um abraço apertadinho. E agora eu deixo vocês aí com o estudo da lição. Amém. Muito bom, muito bom. Vocês, eu estava aqui passando para um lado da cama para o outro para ver se as crianças podiam assistir lá no YouTube, mas eles vieram assistir aqui no ambiente preparado aqui, improvisado, assistiram aí o cumprimento para os aventureiros. Deus abençoe a todos os aventureiros da nossa igreja central de Três Corações. Motivamos as outras igrejas também, futuramente, poder abrir esse ministério, que é uma coisa muito boa. Esse áudio está ligado. E nós estamos sempre incentivando, porque as crianças, elas, além de ser o futuro da nossa igreja, eles com certeza são o presente, que traz alegria, que traz muitas risadas, às vezes também caras fechadas, né? Nossos pititinhos, eles sempre estão ativos na igreja. Então, Deus abençoe a todos eles e que recebam essa saudação aqui. Muito obrigado à minha esposa. Ela gosta de falar com fantoches, né? Esse é um dom que ela desenvolve desde que eu conheço ela. E com certeza hoje ela acordou assim, já preparou, vestiu o fantoche que ela usa para fazer o culto familiar das crianças. Tem um menino e uma menina, né? E aí eles se divertem. Que Deus abençoe também esse dom. Muito bem, estamos aqui hoje com o irmão Beto, a irmã Suzana, a irmã Ruth, o irmão Henrique. Eles estão ali prestes para nos ajudar a passar a lição. E nós vamos, antes da recapitulação, nós vamos fazer uma oração. E o orador dessa manhã será o nosso irmão Henrique. Aí o irmão Henrique, então, ele pode liberar o áudio aí. E se quiser cumprimentar também os irmãos de São Gonçalo, né? Quiser dar alguma saudação especial aí, irmão Henrique, pode falar e fazer a oração em seguida. Eles estão. Aí, pronto. As saudações de irmãos aqui. Bom dia a todos os irmãos de São Gonçalo e também de todo o distrito aqui de Três Corações, que todos possam estar sendo ricamente abençoados pelo Santo Espírito de Jesus. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai. Amigo, só um minutinho, estamos... O irmão Henrique está sem áudio. Tem que subir o volume ali Está no celular, né? Celular. Nós estamos fazendo ao vivo, então você sabe como que é, né? A gente mais perto, Muriel. está resolvendo aí. O áudio. Pode ir Tá aberto apertando áudio. e falando. Ainda Tá não. aberto, senhor. Ainda está sem áudio. Mas o nosso está aberto. Não é no microfone do programa, é no celular, tá? Pode clicar aí no seu dispositivo. Deve ter alguma. Muito bem, enquanto eles resolvem aí, eu gostaria de dar alguns abraços aqui. Nós temos... Me alcança o celular? Tá ouvindo, gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso irmão Pedrinho, o Pedro. Será que Eu gostaria de mandar um abraço também
para Amanda, A família ligou aqui. Feche e entre. para Amanda, e cumprimentar também a todos aqueles que estão estudando a Bíblia por esses dias. Nós temos várias pessoas engajadas, comprometidas no Ministério de dar estudos bíblicos, e tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que são estudantes da Bíblia, e eles constantemente entram em contato com a gente, pedem oração para a gente, e nós vamos orar por essas pessoas também, tá ok? Deus abençoe a cada um dos que estão se comprometendo com o Senhor, Agora sim, pastor. aceitando as verdades eternas na Bíblia, e vamos já, o irmão Henrique agora vai fazer essa oração por todos nós e pelo estudo da lição. Está ouvindo, pastor? Está ouvindo? Está ouvindo agora? Sim, agora sim. Sim. Manda um abraço de novo, então, que eles não ouviram. Certinho, pastor? Agora sim, manda aquele abraço para São Gonçalo e faça a oração. Ore por nossos estudantes da Bíblia, tá? Bom dia a todos, irmãos de São Gonçalo, Sapucaí, e também do distrito aqui de Três Corações. Vamos orar pela lição que vamos recapitular, então. Senhor Deus, nosso Pai, primeiramente, Senhor, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que possamos, Senhor, agora, através do estudo da sua palavra, através da lição da Escola Sabatina, que o Senhor possa estar sendo louvado, o seu nome, e também possamos enriquecer espiritualmente, para que possamos apresentar, Senhor, esse evangelho a outras pessoas. Amém. Queira ser, Senhor, com os estudantes da Bíblia, queira ser, Senhor, com cada um dos irmãos aqui presente, que eles possam também recapitular e apresentar a lição conforme o Senhor nos ensinou, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Oramos e agradecemos mais uma vez com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Henrique. Irmã Ruth, manda o seu abraço. Na sequência, o irmão Beto e a irmã Suzana também. Abraços às suas igrejas, aos seus queridos. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos queridos de São Gonçalo, que estamos assim longe uns dos outros, fisicamente, mas o coração sempre está perto e unidos em oração ao nosso Pai maior, que é Deus. Que todos possam estar recebendo as bênçãos sabáticas e que desse sábado, do qual o Senhor nos separou, santificado, para o adorá-lo. E que todo o distrito seu, pastor, e todos os nossos irmãos em toda parte do mundo possam estar recebendo do Senhor as bênçãos do sábado. Amém? Amém. Amém. Muito bem, irmão Beto. Olá, bom dia a todos os irmãos de Três Corações e também do distrito de Três Corações. É uma alegria nesse sábado de manhã, dia de descanso, dia de adoração e dia de comunhão, estar reunido nessa live aqui para nós aprendermos um pouco mais sobre o Deus que nós adoramos, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, nosso Senhor e nosso mantenedor. Um grande abraço para vocês e que nesse estudo, ele venha fortalecer a nossa fé, a nossa esperança no Deus que nós adoramos. Um ótimo sábado para todos vocês e um bom estudo, uma boa recapitulação da lição. Amém, irmã Suzana, pode abrir seu áudio aí. Abre você, Ju. Falou que as crianças estavam dormindo, mandou a Flaviana buscar. Irmã Suzana. Ah, tá.
Tinha alguém ali. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, participantes. E bom dia, irmãos de Monsenhor Paulo. Louvado seja Deus pela presença de vocês aqui com a gente. E a gente tem se visto aqui, mesmo que de longe, né? Mas a gente de vez em quando se vê. E logo, se Deus quiser, esse tempo vai passar e nós vamos poder nos abraçar novamente. E bom dia, né? Todos os nossos irmãos queridos do Distrito de Três Corações e outras pessoas também, né? Que estão nos assistindo lá em Guaxupé, lá no Chile, né? Então, bom dia a todos. Muito bom, muito bom. Estamos todos agora cumprimentados. Para quem está chegando agora nessa live, estamos aqui com o irmão Beto, da Igreja Central de Três Corações, com a irmã Susana, de Monsenhor Paulo, o irmão Henrique e a irmã Ruth, que também moram em Monsenhor Paulo, mas eles representam a Igreja de São Gonçalo, Sapucaí. Estamos com minha esposa aqui também, que é a coordenadora técnica aqui de toda essa live. Hoje a gente estava assim, meio, estamos com os cabos cruzados assim, estamos tudo dentro do quarto aqui, para dar vida normal para nossos filhos também, né? Eles estão lá na sala assistindo as lives deles também. Esse é um tempo de lives, né? A gente fica até com medo. O irmão Elcio esses dias falou uma coisa engraçada, que quando ele vai abrir a geladeira, dá a impressão que vai sair uma live lá de dentro, né? A gente está cheio de lives, cheio de reuniões, para tentar nos sentir mais unidos, né? Mas estamos aqui. Muito bem, hoje temos um estudo muito bonito, muito bom, e nós não podemos demorar, pretendemos terminar às 10h15. Se Deus quiser, vamos caminhar bem rapidinho, e vamos começar então essa lição, a criação. Antes da lição, tem uma amiga muito, muito especial que está assistindo essa live, que ela está conhecendo as Escrituras, está assim entusiasmada no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, e ela se chama Vitória. Nós queremos mandar um abraço especial para Vitória. É uma amiga da minha esposa, elas estão estudando a Bíblia, conversando sobre os assuntos das nossas crenças, da nossa visão em relação ao mundo e aos acontecimentos que estamos vivenciando hoje. Né? Ela está estudando a lição todos os dias, né? Você quer falar um pouquinho mais da Vitória e mandar um abraço ao vivo, que ela vai ficar muito feliz. Temos ainda... Olá a todos e olá, Vitória. Um abraço, um ótimo dia para você e que Deus te abençoe. Deu um barulhinho bom aí, mas são os efeitos especiais para cumprimentar a Vitória. Vamos lá. A criação, Gênesis como fundamento. Em espanhol fala Gênesis como pilar, né? Vamos estudar a parte 1. Então, se faltar alguma coisinha por causa da hora, a gente vai complementar semana que vem. E semana que vem, a propósito, nós estaremos com L3. O L3 de Guaxupé, nós vamos unir o pastor Dáfano e eu. Vamos estar os dois pastores junto com a família do Eber e a Gra, e também com a Sheila e o Diogo, né? Nós vamos estar com essas duas famílias, mais as duas famílias pastorais. Vamos passar a lição, semana que vem vai ser uma lição musical, certo? Enquanto passamos os pontos da lição, o L3 vai cantando no meio, vai ser bem legal. Então faça planos para a semana que vem, mande o link quando mandarmos aí para você, para que possamos louvar a Deus de maneira diferente. Vamos lá, já oramos então pedindo as bênçãos de Deus. Irmã Susana, dê-nos a introdução da lição. Então, pastor, antes de falar do verso para memorizar, eu vou falar dessa parte aqui da introdução do sábado aqui, que fala justamente, não é, que o livro de Gênesis é o fundamento, ou como o senhor disse aí, o pilar, não é, de toda a Escritura, não é? Então, aqui na introdução vai falando sobre tudo aquilo que Gênesis apresenta e que, na verdade, depois vai ser o estudo da Bíblia em geral até o Apocalipse, não é? Então, lá fala sobre Deus, o Criador, em primeiro lugar, não é?
Deus o Criador. Então, está aí o princípio do criacionismo, não é? Que nós cremos, não é? Em um Deus Criador de todas as coisas, mas fala também do sábado, do casamento, da origem do mal ali, como que o mal entrou aqui nessa terra, mas fala da entrada do mal, mas fala também do plano da redenção, não é? Logo ali em Gênesis 3:15 já fala também do plano da redenção. Então, tudo aquilo que nós precisamos saber e que vamos depois estudar durante toda a Bíblia está ali nesse pilar, não é? Que são os primeiros capítulos do livro de Gênesis e, de modo geral, todo o livro de Gênesis. Porque depois também vai falar, não é? A partir dos outros capítulos aí, vai falar sobre o dilúvio, vai falar sobre aliança, vai falar sobre dispersão das línguas, né? E das pessoas, as genealogias, né? Então, tudo que nós precisamos está ali dentro do livro do Gênesis, né? Agora, o professor Leandro Quadros, ele faz uma comparação interessante, porque tem muitas pessoas, e principalmente os evolucionistas, eles dizem que esse relato da criação ele é simbólico, não é? Que esse dia de 24 horas, na verdade, não são 24 horas, são eras de milhões de anos, não é? Então, eles querem descaracterizar, não é? O poder criador de Deus ali no Gênesis 1 e tudo aquilo que, não é? Nós cremos como verdadeiro, e principalmente ali a questão do dia de 24 horas também, que nós cremos dessa forma. Então, o que o professor Leandro Quadros ele diz? Ele diz o seguinte, que se os primeiros capítulos de Gênesis ali, se eles forem simbólicos, não é? Então, todas as outras doutrinas, eles vão perder o significado, não é? Então, tipo assim, por exemplo, se os dias da criação não são 24 horas, mas são milhões de anos, então o capítulo 3, que vai falar da queda, da redenção, ele também vai ser simbólico. Se a redenção que está para nós ali no capítulo 3 é simbólica, então o pecado também é simbólico. Então o pecado de Adão e Eva lá, não é? Ele também é simbólico, então ele não existe. Se o pecado for simbólico, nós não precisamos de um Salvador, que está lá em Gênesis 3:15. Se nós não precisamos de Jesus, se nós não precisamos de um Salvador, nós não precisamos de Jesus, nós não temos vida eterna, não tem volta de Jesus, não tem nova terra. Então, quer dizer, se a gente descaracterizar Gênesis 1, nós descaracterizamos todos os nossos princípios e todas as nossas doutrinas. Né? Então, cremos em Gênesis 1, em Deus Criador de todas as coisas, da forma como está ali. Agora, indo para o nosso verso para memorizar, que está lá em João, capítulo 1, de 1 a 4, diz o seguinte, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, irmãos, no comentário bíblico adventista diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é um princípio extremamente remoto. Não é no princípio criou Deus o céu e a terra. Não é? No princípio criou Deus o céu e a terra de Gênesis 1, é a criação do nosso mundo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo estava com Deus, é eternidade, é antes de todas as coisas. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é? Então, e isso aqui, por exemplo, Apocalipse 22:13, não é? Jesus diz que ele é o princípio e o fim. Não é? Lá em Hebreus 13:8, não é? O apóstolo diz que ontem, hoje, ele é o mesmo e será para sempre. Não é? Várias citações de Salmos e outros textos da Bíblia
que dizem que Jesus é antes de todas as coisas. Né? Antes da nossa terra, na eternidade, ele já era Deus. Né? Agora, ele era o verbo. Né? O verbo, nós sabemos, se for para português, se for para gramática, se for para, não é? Eu acredito que em todas as línguas, o verbo, ele traduz ação. Não é? Então, por exemplo, se eu falar, por exemplo, andar, é um verbo que significa que eu estou em movimento. Não é? Então, o verbo, então, ele significa ação. É a forma de expressar as ações das pessoas, é o verbo. Então, Jesus veio, através de suas ações, para expressar para nós quem era realmente Deus. Né? Então, através do verbo, através das ações, Jesus revelou para nós Deus o Pai. Né? Agora, no verso 14 de João mesmo, né, no capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Né? No verso 4, que é o último verso aqui do nosso verso para memorizar, diz que ele era a luz dos homens. Se a gente vai lá no capítulo 3 de Gênesis 1, lá diz, disse Deus, haja luz. Não é? Então, depois do caos, a primeira coisa que veio foi a luz. Não é? E nós sabemos que Jesus veio na plenitude dos tempos, conforme diz lá em Gálatas, não é? E nós sabemos que era um tempo de densas trevas espirituais. Não é? Então, o judeu, naquela preocupação, não é? De ser extremamente religioso, não é? Ele criou, não é? Muitos obstáculos para as pessoas conhecerem verdadeiramente quem era Deus. Então, a imagem de Deus estava deturpada. Não é? Então, Jesus era a luz dos homens. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio iluminar essa terra para mostrar para nós quem era verdadeiramente Deus. Não é? As ações dele aqui nessa terra foi para revelar Deus para nós. Não é? E, então, a relação, então, direta entre o Gênesis e Jesus. Não é? Na questão da iluminação, na questão da criação, porque, por exemplo, os milagres de Jesus, não é? Devolver vista aos cegos, fazer o coxo andar, devolver vida, não é? Em ressurreição que foram feitas. Então, isso aí é o poder criador também. Não é? Jesus, a luz dos homens, e Jesus, Deus Criador. Amém. Muito bom. Amém, irmã Suzana. Mas Suzana já fez a lição inteira, né? Muito bem explanado. A lição dessa semana é muito completa. Só no sábado já tem todos os textos aí que vai introduzir todos os assuntos dessa semana, né? Da semana que passou. Pastor. Sim, irmã Suzana. Só mais uma observação. Eu sempre falo para os irmãos na igreja que desses tantos anos que eu estou na igreja, toda lição da escola sabatina, independente do tempo que faz que eu estou na igreja, toda lição da escola sabatina eu aprendo coisas novas. Eu tenho um esclarecimento que anteriormente eu não tinha, eu recebo pela lição da escola sabatina. E essa lição, a gente acabou de sair de uma lição de Daniel, uma lição difícil, a gente tinha que gastar tempo, com data, com profecia, com uma série de coisas, não é? E a gente vem, aparentemente, com uma lição simples, não é? Mas importantíssima, para nós resgatarmos todos os nossos princípios. É verdade, irmã Suzana. Quem diria, eu também, mesmo como pastor, né? A gente faz teologia, eu fiquei 5 anos no teológico, e essa semana me trouxe vários insights, várias coisas novas, assim, que eu não tinha parado para pensar, e já vamos conversar sobre elas. Muito obrigado, irmã Suzana. Eu quero parabenizar a irmã Suzana a nome dos líderes da igreja, né? Elogiar os líderes da igreja que têm se comprometido com esse estudo da lição. Para quem está entrando agora, nós estamos recapitulando a lição da Escola Sabatina. Durante a semana eu tentei convidar vários irmãos para fazer diferente, né? Não apenas os líderes, mas tentei convidar vários irmãos,
E olha, tá difícil. Eu gostaria de fazer aqui um convite oficial, né, aberto aqui. Vai avaliando aí sua internet, se está boa, se você está conseguindo pegar o Zoom pelo seu celular, pelo seu dispositivo, né, qualquer seja este, e aceita meus convites, né? Eu vou tentar preparar uma ovelhinha aqui, pastor. Isso, fala com a Nara, Andrea, pessoal aí que já maneja as mídias, para nós vermos as caras, né? Tá bom? Por enquanto eu vou cumprimentar aqui também o Getro, que está ligado ali, o Alcir, a Ana Cristina, que é nossa diretora da Escola Sabatina, que eu já convidei, ela está escorregando, né? Eu quero ver a Ana Cristina aqui participando com a gente. Muito bem. Vamos lá, irmão Beto. No domingo nós estudamos, a irmã já deu uma introdução boa ali, né? Então pode nos alertar em relação aos insights do domingo aí, no princípio. Pegando aí um gancho da irmã Suzana e do senhor, né? No sentido de que a gente sempre está aprendendo, tem um ditado que diz assim, vivendo e aprendendo. Cada dia que a gente vive, a gente aprende algo diferente. Cada estudo da lição, mesmo que seja um tema repetido, mas a gente sempre tem uma lição, tem algo diferente a aprender. E a lição desse trimestre, dessa semana, ela é muito enriquecedora para nós que temos esse conhecimento e de que temos também a importância de que acreditar na Bíblia somente na Bíblia. Antes de entrar no comentário da lição de domingo, eu quero só introduzir com um versículo de Apocalipse 14, versículo 12, lá do último livro da Bíblia. Nós vamos comentar o primeiro, mas eu quero antes fazer a introdução com esse texto lá do último livro da Bíblia, que diz assim, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós sabemos, todos nós, como cristãos e os não cristãos, que nos últimos anos nunca se falou tanto no nome de Jesus, nunca se falou tanto em Deus, e as pessoas nunca tanto, não somente falam, mas buscam a Deus. Mas é interessante que nós estamos bem atentos e observar a qual Deus, né, as pessoas hoje estão buscando. Qual Deus as pessoas estão confiando? Porque, às vezes, nós, no mundo contemporâneo, estamos também cometendo o mesmo erro do que o mundo atrás cometeu, da idolatria. Pessoas hoje achar que estão adorando o mesmo Deus, né? E, no fim, pela atitude delas, pela crença delas, né, nos seus conhecimento que ela tem de Deus, elas não estarem adorando o Deus verdadeiro. Que assim muitos líderes religiosos estão ensinando para os seus liderados. E o que nós estamos aprendendo, quando fala aí em Apocalipse 14, versículo 12, que os santos, esse povo separado, diferente, não somente das coisas do mundo, mas também do mundo cristão, esse povo que Deus fala que é santo, da característica desse povo. É um povo que confia na Bíblia e confia em Jesus. Mas no Jesus, Criador dos céus, da terra e do mar. Um povo que confia somente na Bíblia e acredita num Deus que criou os céus, a terra e o mar. Porque tem muitos
muitas pessoas cristãs, talvez até na ignorância dela, que acreditam no Jesus, acreditam num Deus, mas não como um criador, né? Como nós estamos aprendendo dos dias literais da criação, do modo literal, mas sim dando abertura para o sofisma de Satanás, né? Querendo acreditar que o mundo foi evoluído, que Deus apenas criou e deixou essa máquina, né, funcionando por si só, e que ele agora é indiferente, né, aos problemas, às coisas que acontecem nesse planeta. Então, a lição de domingo, ela usa 2 textos que, para nós, como cristãos, eles são muito importantes para nós. Usa e começa com o primeiro texto, que é o primeiro livro, com o primeiro capítulo e versículo da Bíblia, que está no Velho Testamento, e também com outros versículos já no Novo Testamento. E esse primeiro versículo, que está lá no livro de Gênesis, ele é muito curto, mas muito profundo. Ele começa dizendo o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, dali para nós, já Deus, ele já afirma, ele confirma que esse planeta, ele é fruto da criação e não da evolução. Ali está bem claro, está bem definido, né? Que quando Deus criou esse planeta, quando ele fala no princípio, isso até foi já comentário da irmã Susana, no princípio, Deus criou, então Deus ele já existia antes de criar esse planeta. Deus ele é antes do tempo, ele já existia. Então ele criou esse planeta. Então nós somos, quando Deus criou esse planeta, Deus ele já tinha um plano para criar esse planeta, que está todo lá no livro de Gênesis. Ele já tinha tudo sido planejado, tudo sido arquitetado, né? Planejado com amor, planejado com sabedoria, planejado assim com os seus propósitos e objetivo para esse planeta e para o objetivo da criação desse planeta, né? Foi os seus filhos, foi as suas criaturas que ele criou, né? A partir de Adão e Eva, para que eles administrassem o planeta, para nós administrarmos o planeta, né? Logicamente, não de acordo com as nossas sabedorias, mas sim com a sabedoria que Deus vai nos dar, de acordo com os princípios que ele estava estabelecendo para o homem administrar o planeta, né? Então, não tem dúvida, esse versículo ele deixa bem claro, se o povo que o povo de Deus, aquele povo santo, o povo diferente, é um povo que acredita nos mandamentos de Deus, é um povo que confia na Bíblia como a palavra de Deus. Então, ali nesse versículo está dizendo assim que o planeta foi criado por Deus. Então, aí já não deixa dúvida para nós, né? Não deixa nenhum resíduo de dúvida de que nós somos criados e não evoluídos. Um detalhe muito importante, também foi comentado aí pela irmã Susana, que essa criação, né, o tempo, ele é literal, né, não é um tempo profético. Então, foi criado, o planeta foi criado, Deus criou esse planeta nosso em 7 dias, foi 7 dias literais. Não foi um dia profético que as coisas Deus criou e as coisas foram evoluindo com o tempo e até pegando a sua forma, o seu jeito. Não foi assim. As coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus falava e do nada as coisas vinham aparecer, as coisas vinham a existir. E interessante que também lá agora nos versículos do Velho Testamento, nós temos lá dois versículos importantes, um também já foi comentado pela irmã Susana,
que é João capítulo 1, versículo 1 a 3. Isso daí, eu tenho uma grande admiração, é o que fortalece muita fé, é a minha esperança no Jesus que nós adoramos, que nós confiamos e que nós reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque nesse versículo ele está dizendo que Jesus, ele não é somente isso que eu acabei de citar, mas ele é o Criador de todas as coisas. Então, o Jesus que veio aqui há 2000 anos atrás, né, não é um homem como nós. Né? Ele se fez igual a nós, mas também porém ele era o próprio Deus. Ele era humano, mas ele era divino. Né? É o próprio Deus deixando toda a sua glória, né? Deixando toda a sua lei, saiu do céu onde ele era adorado, ele era venerado não digo venerado, que venerado na impressão que Deus parece que precisa de ser venerado, não. Os anjos tinham prazer em adorar a Deus, os seres tinham prazer em adorar a Deus, e ele saiu dali daquela posição, saiu do trono celestial, de um lugar santo, puro, e veio até aqui, nesse planeta que ele criou perfeito, que depois se tornou imperfeito por causa do pecado. E ele veio aqui para pagar um plano, para pagar um preço muito alto, para resgatar o homem que tinha sido perdido. O homem que foi alienado dele, do relacionamento com ele, por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, esse Jesus que veio, que foi crucificado, ele é Deus. E em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, lá diz o seguinte, que Jesus não somente é o criador desse planeta, mas ele é o criador de todo o universo. Creio que, com certeza, para os cristãos, para os santos, né, de todas as épocas e do mundo contemporâneo, é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação e um privilégio a gente ter essa oportunidade de ter um relacionamento real, pessoal, desse Deus que é o Criador e mantenedor de todo o universo. Desse Deus que nos criou, que nos sustenta e nos salva e nos resgata do nosso pecado e nos liga novamente a Deus. Então, é uma alegria, é uma satisfação para nós, né, sabermos que o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos e confiamos, não é o Deus que é o Deus que criou esse planeta. Não é o Deus que criou esse planeta e o planeta agora veio evoluindo. Não, é o Deus criador. Por isso que nesse versículo fala assim, a fé em Jesus. O que é fé? Não é só ter fé em Jesus, que Jesus ele é o Filho de Deus, mas acreditar que Jesus ele é o Criador desse universo. Né? E saber que esse universo, por mais que essas teorias darwinistas, essas teorias criadas pelo próprio homem, né, incentivada aí pelo grande inimigo de Deus, Satanás, influenciando a mente de homens que se dizem, né, e se dizem intelectuais, conhecedores, né, e reconhecido pela sociedade, né, pelos outras pessoas que se dizem inteligentes, vindo com teorias próprias que não têm uma aprovação bíblica, que vai contra o ensinamento bíblico, né? Isso é quando é o cristão que não acredita na teoria do homem, não acredita no homem, mas sim é o cristão que acredita no que assim diz o Senhor. Então, essa lição de domingo é uma lição muito profunda, muito rica, né, e muito esclarecedora no mundo que nós vivemos, no mundo da relatividade. Né? Nada é relativo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade está nele.
que desejo muito que Deus abençoe a todos nós, né, como cristãos, que essas verdades fundamentais que nos mostram quem somos nós, da onde nós viemos e para onde nós vamos, né, elas se firmem cada vez mais na nossa fé, na nossa confiança no nosso Deus. Amém. Amém, irmão Beto. Muito obrigado por sua participação. Eu gostei de um hashtag que apareceu aqui no hashtag criação não evolução. Escreva aí, manda aí pra gente. Criação não evolução. Põe o hashtag na frente, joguinho da velha, né? Criação não evolução. Gente, essa questão é muito séria. O irmão Beto acabou, numa das palavras finais que ele usou ali, ele falou assim, sabendo a nossa origem, nós podemos chegar até nosso destino, né? Sabendo, não adianta saber apenas o destino para o qual nós fomos chamados, para o qual nós fomos criados, né? Eu gosto de ver uma lição que foi assumida pela Colômbia, mas é de um outro país, que era uma família que fazia uns desenhos e explicava a lição da escola sabatina, e eles usaram para essa lição uma analogia. Imagine a Susana, não a irmã Susana ali, mas vamos imaginar que seja a irmã Susana, aproveitando que a irmã Susana está aqui. Eles falam assim, imagine a irmã Susana, né, indo para Nova York, né, ela saiu daqui do Brasil, foi até lá, desembarcou em Orlando, em algum lugar por aí, e ela alugou um carro e a irmã Susana vai dirigir até Nova York, né, porque sai mais barato, né? Ir daqui até Nova York é muito caro, era muito caro, não sei como que vai ficar agora. E a gente vê que a irmã Susana, então, alugando esse carro, ela foi até... Só um minutinho que aconteceu aqui um imprevisto. Vamos, antes que caia tudo aqui, segura e não vai cair tudo, não vai cair. Estamos ao vivo, assim que é bom, né? Tecnologia. A propósito da tecnologia, a irmã Susana então chegou lá em Nova York, ou seja, chegou lá em Flórida, que é mais barato, e pegou um carro alugado, acionou o GPS, indo para Nova York. Na metade do caminho, ele não conhece nada lá, está indo por primeira vez. Na metade do caminho, a irmã Susana percebeu que o GPS parou de funcionar. E agora? Mas a irmã Susana, como é muito inteligente, ela lembrou que dentro do carro alugado tinha um mapa. Aí ela foi até o papel, o velho mapa lá, e ela encontrou ali no mapa Nova York. Certo? E ela falou, não, então vou pelo mapa. Só que a irmã Susana, como é muito inteligente, ela também viu que ela não sabia onde que ela estava nesse momento, né? Ela sabia que tinha vindo do Brasil, tinha aterrissado em Flórida, tinha alugado um carro, estava na metade do caminho, mas ela não prestou atenção em que lugar que ela estava da viagem. E falou, e agora? Eu não sei onde eu estou, apenas sei o destino. Eu sei que vim de um lugar, mas já não estou mais nesse lugar. Qual que é o meu novo ponto de partida? Né? Aí a irmã Susana entrou em desespero, quando de repente ela avançou um pouquinho mais para ver algum cartaz, alguma coisa que avisasse onde ela estava, para traçar um novo ponto de origem, aí o GPS voltou à ação. E esse GPS falou assim, aquela vozinha chata do GPS, né? E faltam 2 horas para chegar em Nova York e tudo mais, e a irmã Susana relaxou, respirou fundo, falou, agora eu sei onde estou, já prestou atenção no GPS, onde que ela estava, por se o GPS falhasse novamente. É uma história fictícia, eu nem sei se os GPS falham lá nos Estados Unidos, né? Dizem que lá tudo funciona, mas a questão é que nós precisamos entender qual que é a nossa origem, para assim nos dirigir exatamente até o destino que nós precisamos. Ok? Então, irmão Beto, muito obrigado. Vamos agora para essa questão dos dias da criação. Hoje a tendência é pensar de que esses dias são uma metáfora, né? Até os próprios religiosos, pasmem,
pasme. Até o próprio Papa, eu vou passar aqui, me desculpe se houver algum católico assistindo, mas abra seus olhos, né? Eu vou passar, vou dar um jeito de deixar na descrição desse vídeo depois, né? Uma encíclica papal de 2015. Ali o Papa, ele fala que, já vamos chegar lá, tá? Mas você vai pasmar, né? Até os religiosos estão acreditando hoje de que a criação de Deus não foi em 7 dias literais ou 6 dias literais, né? Os religiosos estão casando, estão amalgamando, estão fazendo um junta, estão fazendo assim, ó. Eu vou fazer aqui na sua frente, ó. Minha Bíblia está aqui, Gênesis 1 aberto aqui, e eu vou mostrar um outro livro aqui. Olha só que interessante. Quem que é esse aqui? Será que está ao contrário aí para vocês ou tá? Eu sempre fico confuso aí com essas coisas da tecnologia, que aqui para mim aparece o contrário, mas acho que tá bom. Darwin. Olha que livro grosso, bonito. Tem até uma foto do Darwin vestido de menininha aqui, porque o pai vestia ele de menininha. Acho que ficou traumatizado, por isso que inventou um monte de coisas aí. Ele não parece um macaquinho, ó. Desculpa aí, YouTube, viu? Se quiser me banir aqui esse vídeo, não tem problema. Eu estou falando a verdade. Eu não sei o que aconteceu na cabeça desse homem. Um homem muito inteligente, ele passou aí fez uma viagem enorme, observou as espécies e viu que tinham semelhanças e foi inventando essa teoria da evolução, essa teoria que transtornou a história desse mundo no século XIX, né, 1860, por aí. Veja bem, tem gente que está fazendo assim, ó, juntando Darwin e a Bíblia e falando na evolução teísta. Vocês já ouviram falar disso? Evolução teísta é um conceito de que o relato do Gênesis estaria apenas apontando um processo maior, um processo que envolveu 7.000 anos, ou 6.000 anos, na verdade, né? É uma história que não tem cabimento. Mas, enfim, que levaria 1.000 anos para criar a luz, que levaria 1.000 anos para criar cada coisa que foi criada. Gente, mas só com uma coisa, só com um argumento, a lição dessa semana já desmonta tudo isso, né? Diz assim no final da segunda-feira: se Deus recria instantaneamente, por que ele usaria bilhões de anos para a primeira criação? Né? Porque há uma promessa, né, lá em 1 Coríntios 15, que eu gosto muito de ler nos funerais, quando alguém falece, eu gosto de lembrar da promessa de Cristo, que nós seremos transformados, os mortos também serão ressuscitados, e tudo será assim, ó, num abrir e fechar de olhos, certo? É uma situação rápida, né? Se Deus tem esse poder, por que ele levaria miles de anos, né? Ou bilhões, né? Alguns falam que foram bilhões de anos para as coisas passarem a existir. Outro fundamento é que, outro argumento, né? É que quando Deus criou, ele, no final da criação, dos 6 dias, a Bíblia diz que terminou tudo o que ele tinha feito. Como é que então pode o Papa mesmo se referir à evolução teísta? Como é que os religiosos podem ensinar então que foi terminado depois de a pouquinho, né? De uma ameba passou para um réptil, de um réptil ficou cansado de andar na água, subiu para a terra, de anfíbio passou para réptil, de réptil subiu numa árvore, virou macaco, de macaco cansou de andar nas árvores, virou homem. Gente, me perdoe, mas eu estudei de um lado, do outro, eu li um livro muito interessante no Teológico que se chama Processo a Darwin. Se você achar esse livro, Philip Johnson, me parece que é o autor, eu não tenho esse livro, eu li lá na biblioteca, lá no Chile. Processo a Darwin, é um advogado americano que monta um processo judicial contra Darwin. E, por fim, o veredito final dele, depois de apresentar por A mais B que Darwin está totalmente errado, né? No final ele fala assim: pois bem, para acreditar na evolução,
precisa muito mais fé do que para acreditar no que a palavra de Deus fala. Até porque a palavra de Deus, no processo criativo, você pode ver como uma coisa foi assistindo depois da outra. Meu filhinho ontem à noite perguntava para mim como é que havia plantas antes do sol. Se a planta precisa da fotossíntese. Essa não é pergunta de menino pequeno, mas esses meninos estão cada dia mais inteligentes, né? E nós podemos ver que no primeiro dia já Deus criou a luz, né? Haja luz, né? Quer dizer que havia uma luz. Não sei se era do sol, eu acredito que não, né? Porque apenas depois das plantas foram organizados, foram colocados a lumbreira maior e a menor, para governar de dia, governar de noite, certo? Mas já existia luz, então o processo da fotossíntese já podia ser mantido. E outra coisa, se fossem milhares de anos, desde o dia em que foram criadas as plantas até o dia que foi criado o sol, né, as plantas não iam aguentar 1 milhão de anos sem luz para fazer, ou sem o sol, né, para sentir o calor. Mas, enfim, vamos lá. Outro argumento, olha que interessante. Por que são dias literais? Vamos até a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 5, diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Como é que 1000 anos tem tarde e manhã? Né? Uma leitura simples já faz descartar aqueles teóricos e aqueles religiosos que andam ensinando coisas erradas. Né? Foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E uma coisa que eu relembrei com essa lição abençoada, dizem por aí que se você estudar pelo menos 6 ou 8 anos a lição da escola sabatina todos os dias, você praticamente estuda tudo que um teólogo estuda no seminário. Né? Então, você que já leva 8 anos estudando sua lição da escola sabatina, você já pode receber um diploma de pastor praticamente. Né? Um diploma de teólogo, certo? Olha que interessante que eu lembrei com essa lição. A palavra para dia, em hebraico, é a palavra yom. Lembre-se que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, que é um hebraico antigo, uma forma de hebraico antigo, idiomas, línguas mortas, né? E o Novo Testamento em grego, certo? E algumas partes em aramaico também do Novo Testamento. Mas o Gênesis foi escrito em hebraico. E em hebraico, a palavra yom, essa é a palavra para dia. Lembra lá em Levítico, Yom Kippur, né, o dia da purificação? Certo? E se refere a um dia literal, se refere a um dia de tarde e manhã. E uma coisa interessante é que no versículo 5 diz assim: foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E se você for até o hebraico, não aparece primeiro, não aparece o ordinal, aparece o cardinal. É assim que se fala? Vou corrigir aqui. O cardinal. O cardinal quer dizer um. Fala ali, houve tarde e manhã, um dia. Depois do versículo 8 em diante, quando fala segundo dia, terceiro dia, quarto dia, aí vem a disposição ordinal de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Certo? Agora, o primeiro dia fala um. Fala dia em singular e fala um ainda para falar mais enfaticamente que é singular. Lembre-se que no hebraico não tinha símbolo de exclamação, como estudamos a semana passada, né? Então, a repetição ou a redundância viria a enfatizar um fato. Então, você, pela própria Bíblia, não precisa ir na ciência, não precisa ir na arqueologia, na paleontologia, você, pela mesma linguagem escrita da Bíblia, você já encontra suficientes provas para acreditar que era um dia literal, né? Um dia singular, um dia de tarde e manhã. Né? Por que fala tarde e manhã, não fala manhã e tarde? É porque é contado
né, do pôr do sol a pôr do sol, porque contado a noite viria a ser parte de um dia, né, a parte primária com todo o seu amanhecer, até chegar o meio-dia, à tarde, né? O primeiro dia é contado, né, de um pôr do sol. Sim, irmã Suzana. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus haja luz. Então, a parte escura ela vem antes. Verdade. Então, não é? Veio tarde de manhã, a parte escura vem primeiro. Olha que interessante. Vocês concordam com ela? Tem que concordar. Ela é a mais experiente do grupo, hein? Mas olha, realmente, essa lógica, eu já escutei também de outros irmãos. Tem alguns comentando aqui, o Donizete uma vez me fez raciocinar sobre isso há muito tempo atrás, quando fui estagiário aqui, em Três Corações, de que a composição de um dia tem que ser tarde e manhã. Até a contagem de 24 horas é da meia-noite, né, até a meia-noite novamente, né? A maior, ou digamos assim, a amplitude do dia, o começo do dia começa durante a noite, madrugada, né? Começa na escuridão, né? Então, claro, hoje contamos de meia-noite a meia-noite, mas antes era do pôr do sol, desde que havia o momento começava o momento da escuridão, até acabar o momento da luz, certo? Mas, beleza. Essa segunda-feira e a terça eu vou resumir aqui, porque tem tudo a ver também com a criação literal. Já vou pegar um gancho da segunda. Olha, na segunda, no finalzinho, diz que, além disso, a natureza literal do dia foi tomada como certa quando Deus escreveu com o próprio dedo o quarto mandamento. Né? Vocês lembram no Sinai? Né? Deus escreveu com seu próprio dedo em pedras, né, indicando que o fundamento para o sétimo dia, o sábado, repousa na sequência de uma semana de criação de 7 dias literais. Né? Lembra-te do sábado para santificar. Porque, né, vamos ler ali, vamos até Êxodo 20, no versículo 8 até o 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Isso escrevendo Deus com seu próprio dedo. 6 dias trabalharás. Não fala assim, você vai trabalhar durante 6.000 anos, ou 6.000 milhões de anos, porque as teorias são divergentes ainda. Tem teoria que fala em milhares de anos, tem teoria que fala em milhões de anos, 7 milhões, tem outras que falam em bilhões de anos. Gente, todo mundo quer dar sua opinião, né? Parece pandemia, né? Na época do Darwin ter dado a opinião dele, já ele instigou a outros a dar mais opiniões em cima disso. Mas, enfim, o que está escrito, o que foi escrito pelo dedo de Deus, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6, e aqui vem a explicação, é um mandamento que vem explicadinho. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Está aqui. E o mar e tudo que neles há. E o 7º dia, Yom, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Abençoou e santificou. E aqui faz toda a diferença. Tem um monte de outros religiosos também que falam que pode guardar qualquer dia. Não, o importante é guardar um dia. Na encíclica do Papa, gente do céu, olha como vocês podem ver que o Papa não é inocente. Olha, na encíclica ele usa uma expressão. Aqui já estamos na terça-feira, no estudo da terça-feira. Na recente, diz assim, sobre as mudanças climáticas, né? Um tema que está muito em voga ultimamente. Ele chama o 7º dia, o sábado, né? De sábado judaico.
e incentiva o mundo a observar um dia de descanso para reduzir o aquecimento global. E ele fala que esse dia tem que ser o domingo, né? Porque o domingo substituiria o sábado judaico, como se fosse, ele já na encíclica, olha as palavras como são perigosas, né? Na encíclica papal, ele induz as pessoas a pensar que o sábado era só para os judeus. Mas para nós hoje, que não somos judeus, podemos escolher o dia. E a igreja principal, né, a igreja mãe, que ele se autodenomina, eles aconselham guardar o domingo, né, que seria o equivalente ao sábado judaico. Agora eu pergunto para vocês, o sábado era só para os judeus? A história do sábado começou com os judeus? Que eu saiba, os judeus é depois do dilúvio, depois... Gente, os judeus vêm à existência depois de Jacó, depois de seu filho Judá, e muito depois ainda, quando passaram pelo Egito. Gente, é muita história que passou, é muita água que passou por baixo da ponte, e o sábado já era guardado, e o sábado já era o dia designado por Deus. E o sábado, ele vem desde a criação, mesmo antes do pecado. Pastor? Sim, irmã Suzana. Quando Deus escreve em tábuas de pedra lá no Sinai, existia a tribo de Judá, mas o povo judeu não. O povo judeu vem muitos e muitos anos depois, né? Ali era o povo hebreu. Verdade, bem observado, porque ainda não era constituído como povo, como nação, né? Era apenas as tribos, era um dos 12 filhos de Jacó, de Israel, né? Jacó se chamaria Israel depois. Muito bem observado. Então, até o Sinai foi antes dos judeus, né? Se formos ao pé da letra, né, irmã Suzana? Perfeito. E ele vem do jeito, quando Deus descansou no sábado, não porque estava cansado, mas porque ele queria santificar. Deus é muito sábio. Ele não santificou um obelisco, ele não santificou uma pedra para as pessoas chegar até a pedra se adorar e adorar. Ele não santificou uma cidade, como muitos adoram Jerusalém, tem os sionistas, né? Eu vejo muito aqui no Brasil a bandeira do Brasil do lado de Israel, né? Até no nosso presidente, né? Sempre enfatiza a medicina de Israel e tudo mais. Eu percebo que é uma forte inclinação sionista. Isso também é um erro, né? Jerusalém não será reconstruída novamente, como muitos religiosos ensinam. Isso não está na lição, mas já aproveito de marcar aqui. Essas são ideias do dispensacionalismo, que é uma filosofia que também não tem nada a ver com a Bíblia, certo? A Jerusalém que nós temos agora, a Nova Jerusalém, a que se refere o próprio Cristo, é a Jerusalém celestial. Ela está lá onde Jesus está agora. Por isso que ele falou assim, não se turbe o vosso coração. Se creis em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Né? João, capítulo 14. Né? Aí explica Jesus que ele vai preparar moradas para nós. Não é aqui na terra. Né? Essa Nova Jerusalém que está nos céus, um dia vai pousar sobre a terra e nós continuaremos a morar aqui na terra, depois de 1000 anos de estarmos com o Senhor lá na Nova Jerusalém, que está no céu. Então, esse negócio de reconstruir Jerusalém, esse negócio de Israel que vai se tornar a nação mais forte, nem na profecia está isso. Na profecia apenas estão os poderes romanos, papais, e o poder da besta que sobe da terra, que caracteriza os Estados Unidos. Depois a gente estuda sobre isso. Né? Mas não existe um Jerusalém reconstruído. Mas tudo bem, vamos lá, estamos falando do sábado. Terminando aqui minha intervenção, vamos passar agora para a irmã Ruth, que ela tem um tema super interessante que essa lição trouxe também. Eu gostaria de enfatizar 3 pontos. Né? Por que foi instituído o sábado? Né? Gênesis indica 3 coisas que Jesus fez depois de ter criado o sábado. Jesus é o Criador. Lembra o que falou o irmão Beto? Jesus é o Criador. Ele descansou. Jesus descansou em Gênesis 2:2, dando-nos um exemplo divino de seu desejo de descansar conosco. O objetivo de Deus
é ter um dia para estarmos juntos. É o dia de prestação de contas. É o dia em que a criação se apresenta perante o Criador. É um dia de compartilhamento, de partilha. É um dia de esperança. E não faça como muito adventista faz, viu? Olha, tem muito adventista que trabalha os 6 dias, porque o mandamento diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas tem gente que trabalha e se desgasta, faz tudo o que tem que fazer durante os 6 dias, e no sábado sobra como se fala, bagaço? Sobra só a casquinha, né? Aí o que acontece no sábado? O adventista que trabalha os 6 dias... Descansa a tarde inteira. Descansa, às vezes até amanhã, irmã Susana. Tem gente que já dorme até meio-dia, depois dorme de novo, come, né? Levanta, total é sábado, é dia de descanso. Não é assim, não. Não é assim, não. É tanto assim que, olha só, é um detalhe que eu pensei hoje de manhã, que a lição me fez pensar, quando estava dando uma repassadinha. Olha, Deus, vamos falar Jesus, o agente da criação é Jesus. Jesus criou, haja luz, começou com um dia, com o primeiro dia, de tarde e manhã, foi com os outros dias, criando. Para quem? O próprio Senhor Jesus, depois no Evangelho, fala. O sábado foi criado por causa de quem? Por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então, imagina, se Deus trabalhou a semana inteira para mim, para você, para nos dar um dia de descanso, por que nós fazemos ao contrário, trabalhando, fazendo tudo para nós, durante a semana, e o sábado a gente dorme o dia inteiro? Não, durante a semana, mesmo trabalhando, nós devemos nos preparar para a entrada do sábado, para passar um sábado feliz. O dia que mais cedo você precisa acordar é o sábado, porque é o dia que você vai estar com seu Criador. Pastor, não, o sábado tem que descansar. Sim, descansar de tudo que é secular, tirar a cabeça do coronavírus. Puxa, agora coloquei na sua cabeça de novo, né? Só de falar já vem um monte de coisa na cabeça. Mas o sábado tem que ser um dia especial, mas vai ser especial desde que você se prepare durante toda a semana. Tem uma expressão na Bíblia que é muito intrigante, e eu tive que estudar para entender. Quando estava no teológico, e depois do teológico vim entender melhor. A Bíblia fala assim, Deus abençoe tuas saídas e tuas entradas. Eu falava assim, por que não fala tuas entradas e tuas saídas? E fala saídas e entradas? Porque durante a semana nós somos abençoados, nós saímos do sábado, entramos nos dias da semana, até entrar novamente no sábado. A bênção de Deus é como se fosse um carregador de celular, né? O sábado é o dia da carga, para nós sermos abençoados durante todos os outros dias. Enquanto estamos vivendo os outros dias, nós devemos pensar como vamos adorar a Deus no sábado. Então, esse é um apelo que eu faço para meus irmãos adventistas, que eu amo muito. Né? Não use o sábado para apenas descansar. Não se fadigue durante a semana, trabalhando, e o sábado debruça na cama e dorme o dia inteiro e não pensa em mais nada. E quando termina o sábado ainda assiste a Netflix até a meia-noite. Gente, o sábado é um dia especial de comunhão com Deus, com seu Criador. Então, pastor, para você é fácil falar porque você trabalha com isso. Gente, eu não fui toda a vida pastor. Eu sou pastor há 17 anos só. Eu tenho 40 anos hoje. O resto da minha vida, desde criança, eu almejava o dia de sábado. Era o dia que tinha sobremesa em casa, era o dia que tinha uma comidinha especial no pôr do sol, da sexta-feira já tinha toda uma preparação, tomávamos banho mais cedinho, todos penteadinhos, sentados na mesa, era gostoso. Né? Então não me venha falar que para mim é mais fácil. Até porque também, para mim, hoje em dia a gente trabalha, o dia que mais eu estou ativo é no sábado. Né? E eu tenho prazer nisso. Né? Então sinta prazer. E lembre-se que a promessa de Isaías 58, 13 e 14 diz que se nós sentirmos o sábado como uma delícia, então nos deleitaremos sobre as alturas da terra.
né? Então, até a salvação tem a ver com o sábado. Tem gente que fala que não, mas tem sim. Você deve aprender a gostar do sábado. Mas, vamos lá, gente. Os 3 pontinhos. Jesus descansou para nos dar exemplo. Jesus abençoou o 7º dia. Na narrativa da criação, os animais foram abençoados. Então, envolve a natureza também. A criação, não vamos chamar de natureza, porque não é nada natural, tudo intencional que Deus criou. E o 3º ponto, Deus o santificou, que nós já falamos aqui. Agora eu vou deixar com a irmã Ruth, porque ela tem um assunto bem interessante e, quem sabe, até controvertido. Criação e casamento. Que responsabilidade, hein, pastor? Mas vocês ajudem aí, né? Porque isso aqui eu escolhi, até quando você pediu, eu escolhi porque a criação do casamento, pastor, é uma instituição sagrada. É uma instituição... Irmã Ruth, desculpa, eu vou te interromper um pouquinho. Pois não. Eu vou liberar o irmão Beto, porque ele tem um compromisso. Irmão Beto, pode ficar livre aí. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Ok? Leve um abraço aí à família. O irmão Beto tem uma visita hoje lá na roça, na nossa irmã Priscila, irmão Daniel. Leva um abraço gigante para eles, viu? E para toda a sua família. Ok, um abraço para todos vocês, um bom restante de estudo e um bom descanso nesse sábado aí, com a comunhão com Deus. Abração a todos. Amém, irmão. Amém. Abraço, família. Vamos continuar aqui. Então, o casamento como uma criação, né, divinamente feita por Deus com amor, com carinho, foi nessas últimas décadas muito deturpada pela sociedade, pelos governos, né? Em questão de apoiarem uma instituição que não é divinamente dada por Deus, né? Que quando nós também temos 3 pontos aqui em consideração. Quando Deus falou no final da criação, né? no clímax da semana da criação, quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem, né? Ele ali estava instituindo o casamento divinamente, de acordo com como ele queria que a humanidade procedesse. E quando ele falou, o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus, né? Ele estava colocando essa... É impressionante o plural em que Deus colocou essa instituição. De tão sagrado que é, irmãos. E veio o inimigo, nessas últimas décadas aí, falando que isso pode unir um homem com uma mulher, um homem com homem, mulher com mulher, né? Nós, como família e criaturas feitas por Deus, e nós cremos na Escritura, que isso não é o plano de Deus para a humanidade. Para que o casamento seja uma instituição divina, ele tem que ter um homem e uma mulher. E também, irmãos, lá em Gênesis 1:27, Deus continua, né? Com Adão declarando que, afinal, esse é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E chamou, né, a mulher de varoa. E é por isso que é uma outra parte do casamento que nós temos que levar em consideração, que é quando o homem tem que deixar o pai e a mãe e se tornar uma só carne. Com isso eu vou desrespeitar o meu pai e minha mãe? Não, jamais. Porque o mandamento também fala, né, que honra o teu pai e tua mãe. Mas as sequências que foram feitas também,
o casamento ele foi feito por um homem e uma mulher, dando sequência que nós também nascemos através de um homem e uma mulher, né, que foram os nossos pais, dando para a gente a continuidade do que Deus criou lá no Éden, quando ele formou o homem e a mulher, né? E falou que agora eles eram uma só carne. E aqui, irmãos, por isso fala que deixará o pai e a mãe e se tornará uma só carne, em Gênesis 2:24. E daí para frente, os dois permanecem como duas pessoas unidas em Cristo, uma só. E também falam que em Deus, lá em Gênesis 1:28, né? Não, quando o terceiro ponto aqui fala que as escrituras elas são bem claras em questionar quanto ao fato de que essa relação deve ocorrer entre um homem e uma mulher, como eu falei, né? E esse conceito ele foi esclarecido na instituição dada pelos nossos primeiros pais, quando Deus falou: e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos e multiplicai-vos e enchei toda a terra e sujeitai-a, né? Como que um homem e um homem, ou uma mulher, ambos do mesmo sexo, podem ser fecundos e encher toda a terra? Então, as Escrituras nos mostram aqui que o plano de Deus é que um homem e uma mulher seja fecundo e encher toda a terra. E esse relacionamento mútuo só pode ser consumado em uma relação heterossexual. E quando Jesus ele foi questionado, né, sobre o casamento, ali em Mateus, de 3-6, ele terminou a sua fala, quando eles ali perguntaram se podia ser, né? Aqui 19, vou ler, irmãos. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu-lhe: não tendes lido que o Criador, verso 4, né? Desde o princípio fez homem e mulher? Olha as Escrituras falando, né? E disse, e o que disse? Por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirão a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Jesus conclui aqui, né? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Falando aqui também do divórcio, né? E o que é o homem? O que é o homem quando Deus criou? Ele como criatura, ele é uma obra-prima, é uma obra maravilhosa de Deus. Como pecador, é uma presa de Satanás. Então, por isso que nós temos que ficar atentos para a gente não ser preso de Satanás, né? Deturpando e seguindo os conselhos do mundo e os conselhos que Satanás coloca em pessoas que não é o plano de Deus. Como salvo, o homem como salvo, um dia resgatado das mãos de Deus, ele é um objeto da graça de Deus. Olha a importância do que nós fomos feitos por Deus. Como santo, ele é alguém que representa Cristo. Então, irmãos, olha a nossa responsabilidade de representar Cristo ao mundo. Como um canal, é alguém, o homem ele como um canal, ele é alguém que pelo qual flui rios de bênçãos. Nós temos que ser bênçãos ao mundo. Então, a união que Deus fez entre o homem e a mulher, e nós, como seguidores, como um lar cristão, nós temos que mostrar essa bênção ao mundo, para que o mundo deseja ser como os casais cristãos que representam a Cristo. E como Deus planejou. E como templo
como o templo que nós somos, é alguém no qual Deus habita. Que privilégio, né, irmãos? Saber que o Deus habita em nós, que é o desejo, a alegria dele é habitar em nós. E como canal, irmãos, no plano, assim, falando do homem, é alguém pelo qual flui rios de bênçãos. Nós temos que ser bênçãos. O homem ele tem que ser bênção no lar, na sociedade, na igreja, ele tem que ser bênção. Como glorificado, alguém que será semelhante ao Senhor. Por isso que com a responsabilidade dele como marido, né? E também eu falo como mulher, né? Como marido, ele deve agir com discernimento e consideração em relação à sua esposa, não repudiando, não deixando ela de lado, mas tornando como é o plano de Deus, que fez uma companheira que idônea, e ela também tem que ser uma companheira idônea para o seu esposo. Ele deve amá-la e ser-lhe fiel, né? Quando Deus fala assim, que não separe aquilo que Deus juntou, né? Quando Jesus falou isso, é que nós temos que ser fiéis a um ao outro. Cuidar. Temos que cuidar e consolá-la nas necessidades, o homem consolando, e a mulher também consolando o homem nas suas necessidades. E não mandar, mas tudo planejar com ela. Não separar de sua esposa, nem a sua esposa separar de seu esposo, porque aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Então, irmãos, é esse que é o plano de Deus. É um relacionamento mútuo, só pode ser consumado em uma relação heterossexual. Se assim a gente planejar o nosso lar, pode ser um exemplo ao mundo, porque Deus habita no nosso lar, né? E se assim a gente proceder, certo? Nós estaremos fazendo do nosso lar um pedacinho do céu aqui na terra, que vai dar continuidade por toda a eternidade. E eu agradeço os irmãos, eu pastor, por essa oportunidade, porque eu escolhi esse tema, né? Que nós aqui em casa, nós não somos exemplo para ninguém, né? Mas nós procuramos seguir a unidade que Deus nos confiou, né? E ontem nós fizemos 15 anos de união, de casamento, e somos gratos a Deus por Deus permanecer no nosso lar, mesmo em meio a conflitos que às vezes a gente tem. Nós não somos um casal perfeito, mesmo às vezes em conflitos e às vezes em provações que o mundo nos traz, nós procuramos, né, através do amor, que um dia foi constituído perante o altar de Deus, resolver e procurar prosseguindo na unidade do amor, para que Deus nos permita que essa união nos continue por toda a eternidade. Amém? Amém, irmã Ruth. Muito obrigado. Amém. E o irmão Henrique também, ele está dando apoio moral, buscando os textos aí, né? Seu assistente, né? Irmão Henrique, esse casal que vocês veem aí na sua tela, é um casal que Deus fala através deles para nós, sabe? Amém. Quando o tempo que tenho passado com eles, eu tenho saído visitar com eles. Olha, esse é um casal abençoado. Eles têm um propósito definido, que é a eternidade. Amém. Né? As Amém. pessoas acham que os opostos se atraem, né? Esse ditado popular que tem tornado casamentos infernos, né? Tem tornado casamentos de um Éden para o inferno, quando fala assim, polos opostos se atraem. Gente, só de ser homem e mulher já somos polos opostos. Uhum. Não discordo com o ditado, é um ditado verdadeiro. Sim. Sendo homem e mulheres, já não somos polos opostos. Agora, se nós temos propósitos e gostos diferentes, vai dar problema, vai dar um casamento infernal. Né? Um gosta de coisa radical, o outro gosta de sossego. Isso não é polos diferentes.
Isso aí você não deve nem pensar em casar. Assim de simples. Ou os dois têm que gostar de coisa radical, ou os dois têm que ser sossegados, ou os dois têm que ter objetivos de ir para o céu juntos. Não, eu sou católico, você é muçulmana, vamos casar. Gente, isso não é polo oposto. Polo oposto é côncavo no convexo, como diria uma música por aí. Né? É homem e mulher. Suficiente. Né? Suficiente ser polos opostos, ser homem e mulher. O resto tem que ter objetivos iguais. É por isso que nós, às vezes, temos muitos problemas nos casamentos, porque cada um tem objetivos diferentes. E qual que é a solução disso? Ah, pastor, está autorizando para separar agora. Não. Se você já casou desse jeito, um gostando de uma coisa, outro gostando de outra, procure gostar das mesmas coisas daqui para frente. Procure fazer coisas, você que é mais tranquilo, procure acompanhar maridão nas coisas radicais, você que é tranquilinha, e você que tem um marido mais tranquilo, procure se acalmar também, ser mais tranquilo, andar com... Gente, quanto mais nos parecermos durante o casamento, melhor. Um comentarinho a mais aí em relação porque depois da criação, vou emendar com a quinta-feira, né? Depois da criação, nós tivemos a queda, tudo que foi feito perfeito para durar eternamente, foi alterado, entrou a morte, né? E aí veio a necessidade de um segundo Adão. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Já faço comentário acerca de homem e mulher e esses casamentos do mesmo sexo. Olha o que aconteceu. Romanos, capítulo 5. Você pode ler aí Romanos, capítulo 1. Você vai ficar convencido daquilo que a irmã Ruth falou. Certo? É homem e mulher, acabou. Não tem homem-homem, não tem mulher com mulher. Esses dias eu fiquei estarrecido. Eu estava acompanhando, vocês sabem que a gente que tem família em outro país tem que estar acompanhando as notícias. E aí eu tento selecionar, porque tem notícias de verdade, tem as notícias amarelistas que falam lá no Chile, né? Que são os fake news, o sensacionalismo, na verdade. E aí eu tento filtrar. Aí eu falei assim, eu vou no canal católico, canal 13, que é a Universidade Católica do Chile, porque eles são mais sérios. Eu estava no meio das transmissões das notícias para eu saber sobre o que está acontecendo lá com o Covid. Vocês sabem que Santiago está assim um caos, né? As comunas, os lugares os bairros mais carentes já estão passando fome, protestos e tudo mais. Eu estava no meio das transmissões e de repente me aparece uma propaganda comercial lá do canal 13, canal católico. Hoje eu estou pegando pesado com os católicos, me desculpe, não foi intencional, certo? Os católicos eu amo muito, as pessoas são sinceras, só que as autoridades estão enganadas, precisam ler a Bíblia, certo? No canal católico, uma novela com não sei se era novela ou era alguma coisa em relação ao casamento de duas mulheres, né? Aproveitando essa nova normalidade que todo mundo anda falando, aproveitando essa questão da evolução que esse mundo está precisando, né? Aí no canal católico do Chile, passando programações homossexuais, né? Eu fiquei estarrecido. Eu até postei um comentário lá, seguramente me criticaram, mas eu já saí, nem vi as críticas, né? Mas eu coloquei um comentário lá e falei assim, com razão que o vírus está se espalhando mais rápido lá no Chile. Brincando, né? Fui sarcástico, né? Olha que bonito, né? E apareciam duas mulheres vestidas de branco se casando perante o altar com o padre. Que coisa, né? Mas veja bem, em Romanos capítulo 5, no versículo 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, se referindo ao homem Adão e Eva, né? Aos dois como uma só carne, né? Porque eram casados, né? Como gênero, o homem, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem gente que fala assim, não, o ser humano é bonzinho, nós temos que explorar o melhor de nós.
Claro, nós temos coisas boas, mas nós não somos bons, certo? Todos nós nascemos separados de Deus quando nascemos neste mundo. Ah, mas as criancinhas são anjinhos. Anjinhos que brigam pelos brinquedos, anjinhos egoístas, né? Que quando chega o irmãozinho, eles ficam todos enciumados. Que anjinhos são esses? Né? Nós, seres humanos, não somos bons. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, em qualidade impecável, falou para o jovem rico, bom tem apenas um. E ele apontou para o céu, meu Pai que está nos céus. Né? Nem Jesus encarnado, nem Jesus sem pecado, se autoproclamou como bom. Né? Ah, não, minha mãezinha, meu paizinho é bom. Gente, nós não somos bons, em hipótese alguma. A própria Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então me fala aí, você é mortal ou não é? Eu sou mortal ou não sou? Só o fato de sermos mortais já diz o que nós somos. Né? Nós já temos as consequências do pecado em cima de nós. Nós já temos essa maldição do pecado em nós, desde que nascemos. Desde que nascemos. Por isso que é importante, chegado o momento de conhecer a Deus, tomar decisões por Ele, batizar, entregar a vida a Jesus, se afastar dos pecados, travar uma luta. Essa luta não é nossa, né? Essa luta é Cristo que trava por nós. Nós precisamos nos apegar a Cristo e Ele vai vencer em nós todo tipo de problemas, pecados, iniquidades. Certo? A criação foi perfeita, houve a queda, veio a morte. Né? Os evolucionistas eles acham que não, que a morte existiu sempre, né? E que a morte faz parte da vida. Pois bem, eu tenho uma boa notícia para você. A morte, mesmo que hoje faça parte da vida, nós temos esperança em Cristo Jesus para voltarmos ao plano original. E esse plano original começará novamente a funcionar quando Jesus voltar para nos buscar e nos levar para Nova Jerusalém. E aí vai se restaurar, por enquanto aqui a Terra vai ficar em um processo de purificação, né, num processo de isolamento. Né? Agora nós sabemos muito bem o que significa isso. O diabo vai ficar em isolamento social por 1000 anos, para ele pensar o que ele fez lá no céu, enganou anjos, trouxe até a Terra. Enganou Adão e Eva, trouxe a morte, as doenças, os vírus. E ele vai ficar 1000 anos pensando nisso aqui na Terra. E quando a Nova Jerusalém voltar com seus santos, e Deus estacionar aqui na Terra, né, vai cair fogo do céu e vai exterminar Satanás, seus anjos, e todos aqueles que gostarem das obras de Satanás e seus anjos. Eu convido você a estar por dentro das paredes da cidade. Né, porque quem estiver por fora vai ressuscitar, vai morrer na vida de Cristo, vai ressuscitar na terceira vinda de Cristo, quando a Nova Jerusalém descer, e daí não vai existir mais. E a sua mãe e o seu pai que estiver dentro da cidade. Gente, vamos pensar nisso. Mas vamos lá. Um comentário apenas em relação à identidade ou à ideologia de gênero, identidade sexual. Até o próprio mandamento é claro, né, irmã Ruth? Fala assim, honrarás pai e mãe. Eu quero terminar com essas palavras aqui, ir terminando já. Esses dias, conversando com minha esposa, nós temos amigos, nós temos conhecidos, a gente precisa imitar a Deus, né? Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele não tolera o pecado. Aliás, ele tolera, ele deixa acontecer porque ele não pode obrigar a gente. Mas ele ama toda pessoa. Você que está assistindo aí, se tiver algum problema de identidade, né, algum distúrbio de identidade na sua sexualidade, escute com carinho. Não estou falando apenas com condenação. Eu estou apenas falando o que a Bíblia faz, o que a Bíblia fala. Olha, o mandamento de pai e mãe, quando fala assim, honrarás teu pai e tua mãe, primeiro, fala pai e mãe. Né? Não fala pai e pai, mãe e mãe.
Então, esse mandamento também condena aquelas adopções. Quando dois pais se juntam, né? Quando dois homens se juntam e eles fazem vida de casal e adotam uma criança, você acha que Deus se agrada com isso? É um tema complicado, né? É um tema complexo. Tem muito dos direitos humanos aí, mas olha, eu vou te falar, hoje em dia tem gente caçando com árvore, gente caçando com bicicleta, né? Gente caçando com cachorro, né? E o mandamento é claro, fala pai e mãe, não fala pai e mula, não fala mãe e cachorro, não fala mãe e mãe, não fala pai e pai. O mandamento é claro, fala honra teu pai e a tua mãe. Outra coisa que esse mandamento fala, vocês já viram um pai e uma mãe dando risada, feliz da vida, quando o filho vira homossexual? Quando o filho se reconhece como homossexual? Vamos dar um crédito nos evolucionistas, quando um homossexual nasce, dizem por aí que o homossexual nasce. Está comprovado por A mais B que é a falta de pai que torna uma pessoa homossexual, tanto homem quanto mulher. É quando a ausência do pai, a figura paterna, o amor, o carinho, o toque do pai, o toque respeitoso do pai, carinhoso do pai, isso que forma um indivíduo hétero. Agora, quando não está esse carinho, esse amor, tem exceções, claro, tem gente que foi criado só com a mãe, tem gente que foi criado só com o pai, não por isso vai virar homossexual. Mas quando há um relacionamento hétero e o pai é ausente de carinho, de amor, de toque, há grande chance que um filhinho, na época do corte, né, aos 3 anos, quando o pai tem que brigar pela figura da mãe, né? O pai briga com o filho pela figura da mãe. O filho fala, é minha mãe. O pai fala assim, é minha namorada, é minha esposa. Mas é minha mãe. E aí tem que brigar com o filho mesmo e deixar o filho no quarto. A cama aqui é nossa, essa não é sua cama, você tem seu quarto. Quando o pai não toma essa atitude e faz o corte, grande chance é quando o filhinho fica na cama, fica só com a mamãe e tudo mais. E mesma coisa com as meninas. Meninas também precisam do carinho do pai, do toque do pai, do cafuné do pai. Esse é o grande antídoto contra a homossexualidade, contra o distúrbio da personalidade. Tem muitos que não concordam com isso, falam que não é distúrbio mais, né? Mas pela palavra de Deus é. Então veja bem, você já viu um pai e uma mãe aplaudindo a criança, aos 13 anos, 15 anos, pai, eu não sou mais homem, eu sou menina, eu nasci no corpo errado. Você acha que isso é honrar pai e mãe? Você acha que pai e mãe se sentem honrados? Nossa, que honra meu filho virar gay. Que honra minha filha virar lésbica. Nossa, eu estou me sentindo honrado demais. Puxa vida, estou honrado. Você já viu um pai sendo honrado por essa decisão do filho? Então, meu amigo, minha amiga, não é normal. Isso não é de Deus. Deus, ele instituiu o homem macho, o homem, a mulher fêmea, mulher. Não existe meios termos. Não existe testar também. Enfim, é um tema que pode dar muito pano para manga. Podemos fazer um JA, quem sabe um dia desses com esse tema, né? Trazer convidados, especialistas. Mas veja bem, nós precisamos honrar o nosso Deus também. E a lição dessa semana foi uma bênção, o Gênesis. Só para você ter uma ideia. O Gênesis tem contida dentro dele toda a verdade que as Escrituras falam. As profecias também, todas as profecias que estão na Bíblia estão todas de maneira seminal no Gênesis. Gênesis é como se fosse uma sementinha. Tudo que fala no Apocalipse, em Romanos, em Coríntios, nos Evangelhos, tudo. O Messias, a vinda de Jesus, Gênesis 3,15. Tudo, os mandamentos, um por um dos mandamentos você pode encontrar no Gênesis. Uma por uma das situações conflitivas dos seres humanos pode encontrar no Gênesis. O problema de casamento está no Gênesis. Né? Lembra Abrão, a briga que deu entre Agar e Sarai, ou Sara e Agar, né? Que se prolonga até hoje.
né? Os povos muçulmanos e os cristãos. É uma luta que até hoje, tudo que está na Bíblia está de maneira seminal, é uma sementinha que está no Gênesis. Vamos estudar a lição dessa semana, que é a parte 2 dessa lição, né? O Gênesis, a criação como pilar, e vamos nos deleitar, e sábado que vem a gente vai estar junto novamente com a participação especial do pastor Dáfano e o L3, certo? Amigos, irmã Susana, irmão Henrique, irmã Ruth, deem seus cumprimentos finais aí, despeçam-se do seu povo. Irmã Susana primeiro. Então, pastor, muito esclarecedora, não é? Muita bênção essa lição da Escola Sabatina. Agradeço, pastor, agradeço o irmão Beto e a irmã Ruth aí que dividiram com a gente, né? E um feliz sábado a todos que estão nos ouvindo, a todo o distrito, a todos os nossos irmãos aqui de Monsenhor Paulo. Amém, amém, coisa boa. Irmão Henrique, irmã Ruth. Eu também quero desejar um feliz sábado a todos, que essa lição possa ter assim, atingido, como tem muitas pessoas escutando, né? Pode ter atingido vários corações para um crescimento espiritual, na verdade, na palavra de Deus. E que se existe alguém com algum conflito, como o senhor falou aí, né, de identidade, ou algum conflito, alguma coisa que está procurando, lutando para deixar, né? Eu quero que essa pessoa se sinta abraçada pelo Senhor e procure dentro da palavra dele, da verdade, que Jesus morreu por todos nós. Deus ama todo pecador, como nós também somos, né? Ele não gosta do pecado, mas se em algum momento você sente alguma coisa de querer abandonar, de deixar alguma coisa que te atrapalha a comunhão total com Deus e te atrapalha a salvação, Jesus está de braços abertos para nos receber, de trazer de volta e de nos dar o perdão. Que Deus abençoe todos nós e todos tenham um bom sábado. Amém. Irmão Henrique? Feliz sábado, pastor, irmã Juliana, Susana, o distrito de Três Corações, o pessoal de São Gonçalo, Sapucaí, que Jesus possa abençoar cada um, que o estudo dessa lição foi muito enriquecedor para o nosso espírito. Amém. Foi enriquecedor para o irmão Henrique. Henrique, bem enriquecedor. Olha que interessante, hein? Juju. Foi muito bom estar com vocês nesse estudo. Deixa eu apagar. Desculpa. Agora sim. Foi muito bom estar com vocês. Eu acho que não vou poder falar. Ah, sim, agora sim. Foi muito bom estar com vocês nesse estudo da lição. Deus abençoe. E aí o pessoal de Monsenhor Paulo, irmã Susana, aquele abraço carinhoso. Pessoal de São Gonçalo, irmã Ruth, irmão Henrique, Deus abençoe. E também os demais, né, que estão pelo YouTube, pessoal de Campanha, Lambari, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom Pastor, Central de Três Corações. E faltou alguém? Cambuquira também, forte abraço. Eu também queria mandar um abraço todo especial para o irmão Rosivaldo. O irmão Rosivaldo, ele colocou publicamente ali no YouTube a decisão que ele tomou. Ele diz que entregou a vida a Deus e que está ansioso para o renascimento pelo batismo. Então, um abraço, irmão. Que Deus continue abençoando e confirmando e afirmando essa decisão na sua vida cada dia, né? Nós estamos muito felizes por isso. E certamente será um dia de muita festa, né? Que Deus continue lhe abençoando. E nós também gostaríamos de, ao final, na nossa oração, nos lembrarmos de todas as famílias, de cada uma das igrejas, né? Que Deus abençoe as famílias. Nós precisamos orar uns pelos outros, orar uma família pela outra, e nos lembrarmos com muito carinho de cada uma das famílias. Eu quero mandar um abraço em representação de todas as famílias das igrejas. Quero mandar um abraço para a família do irmão Elcio, para a irmã Gladys, para o Lucas, que Deus abençoe essa linda família
e nós vamos estar orando, continuar orando também por eles, né? E por todos os demais irmãos e irmãs da igreja, com seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Deus abençoe a todos. E lembrando também, hoje o dia do aventureiro, mais uma vez eu quero deixar o meu abraço carinhoso para todas as crianças que fazem parte do Clube de Aventureiros. Aqui nós temos os embaixadores do Rei Kids. Que Deus abençoe você, aventureiro, e que você continue firme nos caminhos de Jesus e tomando as suas decisões a cada dia para estar ao lado de Jesus. Amém. Amém. Tinha saído o meu áudio pelo... Feliz sábado para o Juquinha, viu? Para o Juquinha? Muito bem. Feliz sábado para todos. Aqueles também que não aparecem nas redes sociais porque assistem apenas pelo YouTube. Aí o Juquinha aí. Muito bom. Parabéns aos aventureiros, viu? Deus abençoe esse ministério com nossos baixinhos. Deus te abençoe, irmã Tânia, e toda a equipe que cuida desses nossos baixinhos. Tá bom? Gente, Pastor, sim. nós não temos aventureiros aqui em Monsenhor Paulo, que nós temos os pequenininhos do Alex e os outros já são maiorzinhos, já estão nos desbravadores, né? Mas mesmo assim, a Nara, que é do Departamento de Criança e Adolescente, ela aproveitou o dia hoje e ela fez uma bandejinha de café da manhã para as nossas crianças e adolescentes e levou na casa de cada um. Olha que bacana. Coisa chique. No grupo da igreja, aí no grupo da igreja já tem foto. Ah, vou dar uma olhadinha então. Gente, hoje não só o dia dos aventureiros, verdade. Hoje é o dia das crianças adventistas, como um todo, certo? Então, parabéns a todas as crianças que estão aí do outro lado. E Jesus falou que nós devemos ser como crianças. Então, um abraço para todos nós. Estamos de dia hoje, certo? Deus abençoe a todos. Grande abraço para nossa família também. Meu irmão que estava aí. Meu irmão, ele canta, viu? Um dia eu vou convidar ele para, numa das nossas lives, ele cantar pelo Zoom. Vamos ver se funciona, vamos treinar antes e aí eu vou chamar meu irmão. Vamos ter um outro dia também, a presença de um pastor colega meu, que ele trabalhou aqui no Brasil, mas é chileno também. Vamos fazer um junta de 4 amigos. Pastor Everson, Josias, que são departamentais nossos aqui na Mineira Sul. Eles estão acabando de me confirmar aqui o convite. E o pastor René Henriques, que é meu colega lá do Chile, que trabalhou aqui no Brasil, amigo do pastor Everson, amigo do pastor Josias, e eu. Vamos ser 2 contra 2, né? Na verdade, vamos ser 2 mais 2, não vamos estar em contra, não. 2 chilenos contra 2 brasileiros. Vamos fazer uma lição um dia desses, depois do L3, tá bom? Amém. Meus amigos, saudades de todos vocês, continuamos ligados, linkados nas lives, dentro do possível, a gente não está postando muita coisa para nos manter assim com a cabeça fria. Tem gente que está passando mal por causa dessas lives, viu? E eu me incluo dentro, né? Eu estou igual Elcio, né? Abro a geladeira e parece que vai aparecer uma live, né? Mas vamos lá, vamos junto. Deus abençoe a todos, ótimo dia de sábado. Tchau, tchau. Ah, faltou a oração, gente. Tchau, Juliana. Tchau, pastor. A oração. Faltou Vamos a oração. lá. Ju, faz a oração para nós. Desliga seu som. Vou desligar meu som. Quase que o pastor vai embora sem fazer oração. Vê se pode. Tem que dar um jeito nesse pastor aí. Está meio rebelde. Liberal. Vamos orar, então? Querido Deus, agradecemos por esses momentos que passamos juntos com os irmãos, apesar de ser de uma maneira virtual, mas mesmo assim, nós nos sentimos aquecidos pelo calor do amor que existe entre nós. Pedimos ainda que o Senhor abençoe o restante do nosso sábado e uma bênção muito especial para as nossas crianças, as crianças, que hoje é o Dia da Criança, é o Dia Mundial da Criança Adventista. Então, que Deus abençoe a cada uma das crianças, não só hoje, mas todos os dias, e nos abençoe também como pais, como avós, como tios, que temos a responsabilidade de cuidar desses pequenos, que o Senhor nos dê sabedoria para nós realmente ajudarmos no desenvolvimento deles e não sermos pedra de tropeço. Abençoa-nos, Senhor, também como pais. E também pedimos pelas famílias, as famílias da igreja, que o Senhor visite nesse momento, que o Senhor atenda às necessidades. Nós somos seres humanos imperfeitos e muito limitados.
Existem muitos irmãos que estão passando necessidades das mais diversas formas e nós não temos como chegar até eles para ajudá-los, então nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, dos Teus anjos e da Tua sabedoria, porque o Senhor tem infinitos meios de formas de atender essas pessoas. Então nós clamamos para o Teu poder, que o Senhor atenda as necessidades, sejam elas de cura, de saúde, sejam elas financeiras, ou sejam materiais, de alimentos, que o Senhor abençoe. E se acaso podemos fazer alguma coisa, nos dê forças também e os meios para fazer, para ajudar. Abençoa, Senhor, a Tua igreja em toda a face da terra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, um abraço para vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Feliz sábado.